Você que joga Rainbow Six vai conhecer agora a Cherry Gun, jogadora profissional e líder, criadora aí da Black Dragons. Uma boas-vindas a Cherry Gun, então. Bem-vinda ao Green Tech Show. Fala, galera, tudo bom? Aê, tudo bom? Nicole Cherry Guns, né? Fala para o nosso público online ali que está no Terra, está no Facebook. Facebook / Super Interessante, Mundo Estranho e Rádio Geek BR. Fala quem é você, fala o que você joga FPS. O que é FPS? FPS é First Person Shooter. Eu jogo FPS, sou dona da Black Dragons, uma das organizações bem grandes aqui no Brasil. Sou jogadora profissional de Rainbow Six Siege, agora atuando mais como manager da equipe. Uau, a equipe tem quantas pessoas? Mais de 65 jogadores. Vamos aproveitar, para quem está online lá, fala as suas redes sociais para eles já seguirem, já olharem os vídeos e mandarem perguntas para a gente. Tudo Cherry Gums, você consegue entrar no YouTube Cherry Gums, Twitter, tudo Cherry Gums. Eu tô aqui mais para jogar o campeonato de FIFA que tá tendo, né, no Triple C. De FIFA? Sim. Você vai jogar contra o Wendel ou não? Ou não, com o a Wendel? gente vai estar com... Eu tô no time do Wendel Olha contra aí. o time das estrelas de futebol. Você não é jogadora de futebol? Não, eu não jogo FIFA há muito tempo. O que você está achando desse desafio aí? Ah, eu não jogo FIFA desde 2010, né? Então, tá legal. Black Dragons, quantas pessoas tem no time? São vários times, né? O meu time lá no principal Rainbow Six Siege são mais de 65 jogadores. 65? Uau, e os campeonatos vocês participam no Brasil inteiro, no mundo inteiro? Como é que funciona isso? Olha, tem campeonatos no Brasil, depois passam para finais do Mundial. A gente acabou de voltar do Mundial, ficamos vice-campeões mundiais do Rainbow Six Siege. Vice-campeões? Sim. Uau, onde foi o Mundial? Foi em Katowice, na Polônia. Polônia aí. Se tiver gente da Polônia aí assistindo a gente agora, manda aí sua pergunta. E como é que é o jogo do... O Rainbow Six é um FPS, certo? Antes do Rainbow Six, você estava... Só para o nosso público, que às vezes não é gamer, né? Ele é um público genérico, quais outros tipos de FPS existem? Counter-Strike, e ele é um FPS. Olha, são tantos tipos de FPS que a sua pergunta é um pouco genérica, né? Quake é um FPS? Eu jogava Quake profissionalmente. Quake é um fast FPS. Eu comecei no Quake lá atrás. Eu sou jogadora profissional de Quake. Eu vim do Uau. Quake pro Rainbow Six e agora vou voltar pro Quake Champions. Quake Champions, legal. Alguém aí, galera, que está chegando aí, a gente está aqui com a Cherry Guns, no palco do YouTubers Conhecimento. Alguém tem alguma pergunta para a Cherry? Então, vem aqui para o palco para fazer a pergunta para ela. Bonitinho. Você é jogador de Rainbow Six ou alguma coisa assim? Fica aqui do nosso lado. Você joga Overwatch? Fala aí seu nome e a pergunta para a Cherry. João. E você joga Overwatch? Eu gosto de Overwatch, jogo sim. Qual que é o seu personagem favorito? Fara. O meu é a Tracer. É a Tracer? Que irado. Essa foi a minha pergunta. Essa foi a sua pergunta? Prazer, viu? Muito bom, legal. Pessoal que está aí no fundo, chega aí que a Cherry Gun está aqui. Vamos. Quem curte um jogo de FPS, FPS First Person Shooter é o jogo de tiro, né? O velho e bom jogo de tiro. E você, qual tipo de jogo você gosta? E eu sou das antigas. Posso ser considerada também, por mais que seja nova. Gosto de jogo retrô. Eu comecei no Atari. Então aí é meio puxado pra mim. Comecei no Atari. Melhor jogo de Atari, melhor jogo do mundo, na minha Pra mim é o Quake. Ideia, pra mim é o Keystone Capers. Não conheço. É um jogo de Atari de polícia e ladrão. Pô, que legal. Olha, o Rainbow Six, de certa forma, é uma polícia ladrão, né? Você tem que entrar pra plantar a bomba, né? Na casa, desativar a bomba. Ó, que legal. Você é uma jogadora profissional, eu sou um desenvolvedor profissional. Então. Vou fazer um FPS pra você jogar. Pô, obrigada. Você começou em qual videogame? Eu comecei, na verdade, no Quake, mesmo no PC. Depois eu passei para PlayStation, fiquei meu tempo inteiro no PlayStation. PlayStation 1? PlayStation 3. 3. Não, eu já joguei o 1, o 2 e o 3. Você ainda pegou o 1, 2 e 3? Sim, peguei o 1, tá. 2 e 3. Tomb Raider no 1 foi um dos jogos que eu mais joguei. Tomb Raider. Aí depois eu fui pro PlayStation 2, depois passei pro PlayStation 3. E do PlayStation 3 eu mudei pro computador. Isso foi mais ou menos em 2014, foi quando eu comecei a jogar profissionalmente Quake. Estava conversando com os gamers profissionais que montam lá aqueles PC gamers gigantescos, e eles me falaram, fica de olho no tal de CUDA Core, que é uns números lá das placas. Essas placas são caríssimas, né? As placas gráficas de computadores.
precisa de placa gráfica muito potente para ser um bom jogador? Olha, Ou um computador normal já é possível a gente sair brincando? depende do tipo do jogo que você quer perguntar. Se você quer jogar profissionalmente League of Legends, você não precisa de uma máquina tão boa quanto se você for jogar FPS. Se você for jogar um CS da vida, você precisa de uma boa placa de vídeo, você precisa de um bom processador. Se você for jogar League of Legends, um bom computador, razoável computador, tem como você jogar tão bem quanto. Então, dependendo do jogo, precisa sim, com certeza. Então o nosso internauta que está aí no portal do Terra, que não necessariamente é um gamer profissional, mas quer entrar, com um computador normal, ele já consegue brincar, treinar. Com certeza. Ah, legal, legal. Qual FPS você recomenda para quem está começando? FPS, CS, né? CS é o CSzão da massa. Mas Rainbow Six é um FPS bem bom para começar também. É muito difícil? Olha, no início você vai começar a penar um pouco pelos operadores, né? Que são mais de 20 operadores. Uau! Mas depois você consegue jogar tranquilinho assim. Legal, legal. Pessoal da plateia, alguém tem mais uma pergunta? Chega aí no palco, vamos fazer a pergunta aí. Estamos ao vivo aí no Terra, para o Brasil inteiro. Temos mais aí de milhares de pessoas. Fica aqui no meio. Qual é o seu nome e qual é a sua pergunta para Cherry Guns? Eu sou o Gustavo e eu queria saber qual que é o agente mais fácil para jogar no profissional. O agente mais fácil para jogar no profissional. E o que você mais gosta de jogar? Ó, o agente mais fácil, teoricamente, é o SLED, né? Porque o recuo do SLED não é tão grande. E o que eu mais gosto de jogar é a Twitch. Eu amo a Twitch, embora eu não jogue com ela. Obrigado, então. Imagina, Valeu, qual é o seu nome? Gustavo. Prazer, Gustavo. E aí, gente, tem mais pergunta aí da plateia? Chega aqui ao palco, nome e pergunta. Ele tem cara de gamer. Acho que gamer não tem cara mais hoje em dia. Qual o seu Tudo nome bom? e a sua pergunta? Olá, meu nome é Daniel. Minha pergunta é, de toda a sua carreira de games, do Quake até agora, quais são as maiores tendências em mudança de jogabilidade dentro do gênero de FPS? Olha, uma pergunta muito boa, né? Eu venho do Quake, que é um jogo considerado difícil, porque hoje em dia é muito mais fácil para uma publisher fazer um jogo em que o jogador se sinta mais fácil para jogar, como, por exemplo, é o COD. O COD é só você sair correndo e atirando em qualquer lugar. O Quake, você tinha que ter uma jogabilidade um pouquinho mais avançada, né? Existem várias maneiras no Quake, tipo bunny jump, bunny hop, strafe jump, coisas que hoje em dia não existem mais. Então, qual é a mudança? Eu acho que a mudança houve geral para deixar o jogo mais fácil, para atrair cada vez mais jogadores, né? Não profissionais, jogadores em geral, casual. Então, a grande mudança foi da movimentação do jogo. Eu acho que uma das grandes mudanças dos jogos é a movimentação. Uhum. Só um follow-up rápido. Então, tem o entry point é mais fácil, é isso que você está falando. Oi? É mais fácil de entrar, a jogabilidade está mais fácil de entrar. Sim, hoje em dia, sim, com certeza. Teve algum sacrifício de profundidade de jogabilidade com essa mudança? Os jogos ficaram menos profundos? Teve uma mudança. Você costumava jogar quais jogos? Pelo visto, você com certeza conhece o jogo, que não é uma pergunta normal a se fazer. Eu sou um jogador casual de Overwatch. Eu não sou muito de FPS, mas só perguntando. Overwatch é um tipo de um jogo que ele é de movimentação, ele é tido bem difícil comparado a um COD, por exemplo. O CS, ele tem uma mecânica muito antiga, né? Esses strafe jumps que as pessoas fazem para ganhar velocidade no ar, para subir nos lugares, isso é de uma engenharia muito antiga. Hoje em dia, se você pega um jogo, esse jogo não vai vir com essa engenharia. Eles focam mais no público, que hoje em dia, com certeza, é um público mais adolescente. Eles focam num público adolescente para prendê-lo no jogo. Então, a grande diferença hoje dos jogos, com certeza, é a maneira como você está dentro da engenharia do jogo. Hoje em dia, as publishers fazem os jogos não mais por paixão, eles fazem os jogos para vender. Tanto que o Quake está sendo remasterizado com a nova versão Quake Champions, que ela está sendo modulada de forma que é um Overwatch, um Team Fortress da vida, né? Você recebe operadores com características especiais. Então, eles estão pegando uma maneira de chamar a atenção dos jogadores casuais. Muito obrigado. Obrigado. Boas perguntas aqui do nosso público. Cher, deixa eu te perguntar. O Green, hashtag GoGreen, que é um evento que une o Green, sustentabilidade, com o Geek, que somos todos nós, né? Tem Geek, o Geek é um apaixonado pelo que faz. Quem, por exemplo, curte muito cinema, ele é um geek de cinema. Com certeza.
Qual a mensagem que você passa para a garotada que uma das missões do Green que é vamos mudar o futuro do planeta de alguma forma, sendo consciente no descarte do lixo eletrônico, reciclagem. Qual a mensagem que você passa aí para os nossos ouvintes aí online sobre a questão da sustentabilidade? Acho que a principal mensagem é você ser consciente do que você está fazendo, porque o que é muito normal, eu vou jogar um lixo aqui. A gente mora num planeta onde você simplesmente não consegue jogar fora o lixo, né? Você está jogando na sua própria casa, você está jogando no seu próprio ambiente. Então, a principal mensagem que o jogo, né? Qualquer tipo de jogo, qualquer história de jogo, ela bate diretamente com a pessoa, né, com o indivíduo que está recebendo essa mensagem. Por isso que existem vários jogos que tocam muito a alma dos jogadores. Então, já que os publishers e os jogos elas têm essa capacidade de tocar na pessoa, eles deveriam passar mensagens cada vez melhores, como, por exemplo, o próprio Overwatch, a inclusão social que o Overwatch traz, ele também traz essa mensagem. Então, eu acho que o principal forte dos jogos é você passar uma mensagem. Então, se você quer passar uma mensagem de conscientização, é o nosso mundo, né? A gente tem que causar cada vez melhor para ele. É isso aí. Você que está aí online, então, #GoGreen, que mande a sua pergunta. E a questão da sustentabilidade e futuro do planeta é muito interessante, até em outros jogos. Por exemplo, sustentabilidade não é só o descarte de lixo, coisas do gênero, mas a consciência do eu. Né? Por exemplo, se a gente pegar os jogos como Skyrim, você define, não são carreiras, mas personalidades que você pode evoluir. Ou você evolui uma, ou evolui outra, e isso pode gerar consequências boas ou ruins para o planeta e para o país. Né? Então, o jogo pode ensinar muito essa galerinha. Com certeza, né? com certeza. Agora, você é jogadora profissional. Essa é a sua profissão, certo? Sim. Lá na década de 80, quando eu era um menininho e eu queria jogar videogame profissionalmente, eu sofri muito bullying nessa questão. Na época, as profissões normais, vamos chamar de, entre aspas, normais para a época, 1980, eram engenharia, advocacia, medicina, e eu, um geek, que na época era chamado de nerd, fui para a profissão de desenvolvedor de jogos. Profissão de preguiçoso, só fiquei sem brincar, aquela coisa toda. Hoje, meus amigos, minha família já entendem que isso realmente é uma profissão. Você acha que o papel do jogador profissional ajuda a mudar isso e fazer a inclusão dessa profissão aqui no mercado? Olha, você está falando como se o jogador profissional hoje fosse um pódio, né? Como se fosse um exemplo a ser seguido. No Brasil não existe tanto cenário competitivo ainda. É um cenário que ainda está em ascensão. O cenário dos jogos vem mudando muito com o passar do tempo, graças também à era do YouTube, né? Onde as pessoas mostram que os jogos são teoricamente importantes. Então criam-se personalidades do YouTube que dão a cara e as pessoas, eu quero ser que nem ele. Se você pergunta hoje para uma criancinha aqui na feira de 10 anos, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser YouTuber. Então isso tem mudado muito a cara dos jogos, muito a cara da sociedade que vê um jogador, né, que vê um geek da vida. Mas hoje em dia, eu acho sim que um jogador profissional ele pode vir a influenciar diretamente nisso, mas não está tendo tanta influência hoje em dia ainda não. Legal. Para essa garotada aí que sonha em jogar profissionalmente ou evoluir no jogo, quais são os conselhos que você dá? Treinar muito ou descansar? Quais seriam aí as etapas que vocês, dentro da Black Dragon, vocês se preocupam? Eu acho que você começa por baixo, você não tem que chegar no melhor time possível, porque você sempre tem que mostrar a sua capacidade, é começar por baixo, mostrando sua habilidade, mostrando o que você é capaz e vai subindo. Legal. Muitas horas de jogos por dia ou não? Hoje em dia não mais, né? Porque eu estou treinando mais a equipe do que sendo jogadora profissional. Mas quando eu era na época do meu auge como jogadora, sim, algumas horinhas sim. Legal. Plateia, alguém tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta lá, então vem aqui para o palco, por favor. Fala aí seu nome e a sua pergunta aí. Estamos aqui ao vivo no Terra. Tudo bom? Meu nome é Matheus e eu jogo Call of Duty Black Ops 3, que é futurista. E eu gosto muito dessa vibe de futurista, jogos assim. Você deve gostar do Hayashi, né? Você viu o Hayashi? Gosto. É um dos YouTube que eu mais gosto também. Queria saber sua opinião de jogos futuristas.
etc. O COD aqui no Brasil, ele não tem uma visão competitiva como é visto lá fora. Lá fora, o COD tem um competitivo muito forte, se não um dos mais importantes. O COD no Brasil é o jogo mais jogado, você acredita? E aqui no Brasil, ele não tem uma influência tão grande. Jogos futuristas são legais, mas agora o COD está lançando a versão da Segunda Guerra Mundial, né? Foi anunciada na E3, então ele vai deixar de ser um pouco futurístico. Mas existem vários campeonatos de jogos futurísticos, como o Halo. Halo é um grande campeonato, tem um grande cenário competitivo, principalmente lá fora, que é meio futurístico. Você pensa em ser um jogador profissional, alguma coisa assim? Meu KD é bem ruim, mas é um sonho que eu teria vontade, sim, de jogar profissionalmente. Então corre atrás você consegue, mas eu acho que aqui no cenário brasileiro, o COD é o tipo de um jogo que muda muito, né? A cada ano lançam 2, 3, então eu acho que não vai crescer muito o cenário competitivo de COD, mas é um jogo que é bem futurístico, sim. O Black Ops 3 eu joguei bastante com o Hayashi, inclusive, ele é bem futurístico. Nada. Legal, temos mais alguma pergunta aqui para Cherry Guns da plateia? Ah, que bonitinhas. Olha, duas meninas, vamos lá. Fala o seu nome e a pergunta. Tudo bom? Vira aqui de frente para... Giovana. Júlia. Qual que é a pergunta de vocês? Desde quando você joga videogame? Desde meus 7 anos de idade. Quantos anos você tem? 10. E você? 10 também. Eu jogo desde meus 7 anos de idade, meu pai que me mostrou os jogos. É isso? Prazer, viu, gente? Legal. Mais alguma pergunta aí da plateia para Cherry Gun? Jogadora profissional de Vê Rainbow se tem na Six. live do Terra, alguma coisa assim. Você tem acesso à live do Terra? A produção me passa as perguntas. Show. Algumas que eu já fui te fazendo já eram das perguntas do online. site. Entendi. Bom, você falou que você treina equipe, né? Sim. Como é que funciona um treinamento de uma equipe de game profissional? Depende do Como jogo. que é o dia a dia, no Como é o geral? dia a dia. O cenário competitivo no Brasil não é tão avançado em que uma pessoa não consegue ainda se bancar como jogador profissional. Eu hoje me banco mais como youtuber do que como jogadora profissional. Então, como é o cenário de um jogador profissional? Ele tem que trabalhar, ele vai para a faculdade, ele chega em casa cansado e tem que jogar no mínimo 5 horas para conseguir chegar... 5 horas. No mínimo, para conseguir chegar na habilidade dele. Então, eu acho que como é a rotina de um jogador é bem cansativa. Geralmente é à noite, é em horário alternativo ao seu trabalho, à sua vida, estudo. Geralmente, infelizmente não é uma profissão, né? Então ele usa mais como uma escapatória, tanto que quando dá algum problema no trabalho dele, na faculdade dele, na escola dele, ele tem que sair e tem que deixar o jogo de lado, o que torna um cenário ainda muito amador. Mas basicamente é isso. Legal. Você acha que esse cenário que você disse que é amador tende a evoluir aqui no Brasil? Já vem evoluindo, está tendo grandes campeonatos, vários campeonatos sendo transmitidos por grandes plays, né, por grandes televisões, como é a ESPN, como é a Sport TV. Então, com certeza, tende a se profissionalizar, sim. Um campeonato de Rainbow Six envolve, em média, quantos jogadores? Mais de 70, por aí. 70 jogadores. Sim, cada equipe consta com 5, são 8 equipes. Legal. Mas existe também a Liga Desafiante, então mais de 70. E um jogo leva quanto tempo para terminar? Em média. Dependendo de quantos mapas, em média 1h30. Então dá um bom tempinho aí de campeonato. Dá um bom tempinho, sim. Legal. Então, para você que está aí online no Terra, ouvindo aqui a conversa com a Cherry Gun, jogadora profissional de Rainbow Six, da Black Dragons. Manda aí sua pergunta, que a gente ainda tem algum tempinho. E você que quer ser jogador profissional também, vários conselhos legais. Depois desse vídeo também vai ficar disponível no Terra. Galera que chegou aí, alguém tem alguma pergunta para a Cherry Guns? Tem? Então vem aqui para o palco, vamos fazer a pergunta. Angry Heroes, olha que legal a camiseta dele. Curte Angry Birds? Isso aí. Tudo bem? Nome e... Bom, meu nome é Rodrigo e eu queria saber como é, tipo, você como dona de time, vendo sua line pro Mundial, o último que teve, o Sings Invitational, e como é essa line nova, o pessoal que tá na Game House, o Nine, o T. Você gosta do Rainbow Six, então, né? Lógico. Como foi a mudança da line, que foi vice-campeã mundial, para essa nova line?
Olha, foi um pouco surpresa, né? Do nada eu recebi a notícia de que os jogadores estariam mudando de organização e eu tive que correr atrás da antiga line da V3. Sim. Mas está sendo uma adaptação muito... Qual é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, prazer. Está sendo uma adaptação muito gostosa. Eu estou gostando muito dos jogadores. Eu acho que eles têm um potencial extraordinário. A gente ganhou o primeiro jogo da Pro League, né? Ganhamos de 2-0. E olha, está sendo uma boa experiência para mim. Se você é torcedor da BD, você vai gostar de saber o que vem por aí. Que bom. Prazer, viu? Legal. Tem mais alguma pergunta aí da plateia para Sherry Gunn? Acho que não. Bom, para a gente finalizar, você fica aqui no Green que hoje, amanhã também ou não? Eu acho que só hoje. Legal. Eu vou jogar FIFA lá pelo Triple C. Você sabe com quem você vai? Você Vou tá jogar no com o time do Ronaldo, Wendel sim. contra O Ronaldo. o Ronaldo? Sim. Ah, legal. E aí, preparada para fazer um gol lá no Ronaldo? Ah, pô, é meio complicado, né? Goleiro bom. Mas FIFA, pode ser que sim. O Wendel Lira vai estar aí para representar, então vou pegar umas dicas com ele. Futebol tem ataque e defesa. É um pouquinho mais do que isso também. Um pouquinho mais. Rainbow Six, mesma coisa. Mesma coisa. E os jogadores eles se dividem, alguns para defender, outros para atacar. Sim, na verdade são rounds em que você é total defesa e total ataque. São 5 atacantes e 5 defesas. Então você tem que, como defesa, defender o bombe e como atacante atacar o bombe para plantar. Legal. Então é isso aí, gente. Quais são as redes sociais, só para a gente fechar aqui Tudo no Cherry Terra? Gums, gente. A galera do Terra é tudo Cherry Gums. Gums com 2 M's Sim. e S no final. Sim. Então, pessoal que está online aí no Terra, sigam lá, se inscrevam no canal da Sherry Gums, Gumms, para aprender Rainbow Six e daqui a pouco o campeonato no time do Wendel Lira contra o Ronaldo. Obrigado pela plateia e o Green Tech Show segue adiante. Valeu, uma salva de palmas aqui para Sherry Gums. Obrigado, muito bom.